Oi meninas, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Oi, ver se vai entrar mais alguém, que as meninas do grupo falou que queriam que eu fizesse uma live. Hoje não deu tempo de eu fazer. Na verdade, não deu pra fazer, não é que não deu tempo, mas eu não fiz a reunião no Meet, né? Eu achei que ninguém ia entrar hoje, então resolvi vir aqui fazer uma live rapidinho, dar uma palavra rapidinho pra vocês. Vamos ver se entra mais alguém. Quem puder chamar lá no grupo as meninas. E quem quiser também entrar ao vivo comigo, tá? Só chamar, mandar o convite aqui que eu aceito, tá bom? Vamos conversar um pouquinho. Dia de sábado é um dia difícil pra nós, né? E a gente sempre quer conversar bastante. Boa noite. Chama as meninas do grupo, Ana ou Vanessa. Deixa eu ver quem tá mais aqui. A Gleice entrou. Como é live surpresa, quase não entra ninguém sempre, né? Mas eu vou falando. E como eu sempre falo, é aquelas meninas que querem ouvir, que precisam ouvir, que entra na live, né? É como quando nós vamos num culto, né? Aquela palavra é para aquele momento, para aquela pessoa, né? E vou esperar mais uns 2 minutinhos. Vanessa, se você quiser entrar, né? Tá? Pode chamar, tá bom? Eu lembro que você falou que uma vez queria fazer live comigo, quem sabe, né? Mas a gente vai pra gente praticar. Pra quem não sabe, quem tá entrando e não é do grupo Flores do Deserto, é uma live. Eu falei com as meninas do grupo. O grupo Flores do Deserto é um grupo de apoio a viúvas, onde ali nós falamos sobre fé, nosso chamado, né? Entendendo que esse tempo, né, que Deus reservou para nós, né, que tudo há um tempo. Tivemos tempo de estar casadas e agora é o nosso tempo de estarmos para o Senhor, dedicarmos a nossa vida, ou parte dela, né, a Ele. Quando eu digo parte dela é porque entendemos que a gente tem que continuar a nossa vida, né, trabalhar, cuidar dos filhos, fazer os nossos afazeres, mas sempre Deus em primeiro lugar, sendo o centro das nossas vidas. Quando nós estávamos casadas, muitas vezes não tínhamos todo o tempo, né, para nos dedicarmos à leitura, ao Senhor. E hoje eu creio que Deus está separando um tempo e um povo, mulheres, para estarmos separadas, né, para esse tempo com o Senhor, porque Ele está vindo. E eu entendo que muitas meninas, depois que os nossos esposos foram recolhidos pelo Senhor, muitas meninas descobriram ou se descobriram pertencentes ao Senhor, descobriram a Bíblia, descobriram a palavra, descobriram que podem ser mais do que esposas, mas podem ser filhas do Senhor. Descobriram que não precisam de estar, mesmo estando no mundo, não precisamos viver sobre o sistema do mundo, como muitas pessoas ensinam que a gente tem que fazer, né? Obrigada. Vocês que são uma bênção na minha vida, né? Nesse tempo que Deus me chamou para fazer o grupo com vocês, foi um tempo que Deus está me curando também. Deus tá me curando também. E hoje eu nem ia fazer uma live, mas aí na hora que eu vi que a Leila lá falou, faz live, né? Aí eu resolvi entrar aqui. Hoje eu não tô assim, um dia muito, né? Que a gente entende que o luto,
Embora teve vezes que eu postei no meu Insta que o luto tem fases, conforme vai passando os meses, a gente entende que o luto não é sobre fases, mas é sobre, às vezes, viver uma fase ou todas as fases o dia inteiro, né? É um looping diário, né? Então, realmente, ele mexe com o nosso psicológico, o nosso físico, o nosso espiritual. E se a gente não estiver firmadas no Senhor, nós não conseguimos vencer esses desafios. Não fecharmos as brechas, a gente acaba sendo sugada pelo que o mundo quer que a gente faça, né? Pelo que o sistema nos impõe, né? Quando eu falo sistema nos impõe, é o que as pessoas que eu vejo que as pessoas que estão no mundo, né? Eu falo assim, querem o quê? Que a gente vá pra luta, né? Vá pra luta, vá pra jogo, que se case novamente, tenha outro relacionamento. Não que isso seja pecado, né? Pecado é ficar em fornicação, pecado é ficar em lascívia, pecado é se entregar a desejos da carne. Mas a gente pode sim ser separado, a gente pode ser sim ter uma vida com Deus, pode sim permanecer viúva e tá tudo bem, né? Não necessariamente a gente precisa de um novo relacionamento, como o mundo gosta de dizer pra nós, né? E eu vim aqui falar sobre algo que eu estava lendo e chama Chamados para Permanecer. Então, vou fazer uma leitura com vocês aqui e a gente faz um bate-papo rapidinho, tá bom? Chamados para permanecer, diz a palavra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vou preparar lugar. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2, 3. Vou ler de novo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fomos chamados para estar no seu lugar santo, em caráter permanente. Não apenas subir ou visitar ou conhecer por breve tempo. Ir não nos aprova. O que nos aprova é permanecer. Muitas vezes perdemos nossa vocação pelo caminho, uma vez que não permanecemos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Perdemos-nos quando começamos a nos mover por resultados. Quando os resultados somem ou diminuem, tentamos usar recursos e estratégias para continuarmos funcionando como pensamos que tem de ser. Podemos estar dando resultados para nós mesmos, porém não para Deus. No original, a palavra permanecer tem o sentido de ser sustentado por, ser apoiado por, suportar, aturar. Temos de aturar sim a vontade de Deus. Geralmente, ele vai fazer o que não queremos, mas temos que permanecer firmes nele. Se você é sustentado somente por resultados, ficará desanimado, fraco e decepcionado inúmeras vezes, e provavelmente vai desistir pelo caminho. Se você é sustentado pela vontade de Deus, permanecerá. A grande dificuldade humana é que temos a ilusão de que conseguimos dar conta de todas as situações que nos aparecem, quando queremos reconhecer que toda a força interior que possuímos veio do Senhor. É Ele que está nos sustentando. Por tudo isso, devemos honrá-lo e cumprir sua vontade. Isso é a nossa fonte de força. Se você é sustentado pela vontade de Deus, permanecerá, ainda que aparentemente tudo pareça estar dando errado. Entenda, você não pode ser sustentado pelas suas próprias vontades e desejos, ou pelas coisas deste mundo. Permaneça no que Deus lhe chamou para fazer. É Ele quem te sustenta. Quando eu li esta mensagem, na hora
é o que Deus vai confirmando com a gente, né? Primeiro, aceitar o que Deus quer para nós. E muitas vezes não é o que nós queremos para nós. Porque o que nós queríamos para nós hoje? Dia de sábado, estarmos com os nossos esposos, né? Estarmos juntos com ele, né? Com eles. Sábado à noite era o sábado que meu esposo estava cozinhando após um dia que ele passou o dia todo, né? Vou falar do último ano. Ele tinha acabado de chegar da hemodiálise uma hora dessa e ele estaria muito bem, então perdeu todo o peso que ele tinha ganhado, né? Porque quem faz hemodiálise, depois da hemodiálise, acaba comendo um pouco mais, né? Bebendo um pouco mais de água, então era um dia bom para ele, né? Então era um dia que ele estava na cozinha, um dia que a gente estava muito feliz, né? E antes dele ficar enfermo, era um dia que a gente estava passeando de moto, enfim. Então, aquilo que nós queríamos, muitas vezes não é aquilo que Deus quer para nós, porque o que Deus quer é muito melhor. Porque Deus é bom, perfeito e agradável o tempo todo. E quando nós somos chamados para permanecer, mesmo nesse tempo em que nós estamos lutando por algo que nós não queríamos, é muito difícil. Porque é uma luta contra nós mesmos. A própria Bíblia diz isso, que é uma luta contra aquilo que nós queríamos fazer, né? E aquilo que nós não queríamos fazer. E muitas vezes o que nós não queremos fazer a gente faz, né? Que é a luta entre a carne e o espírito o tempo todo. E aquilo que ele fala sobre aquilo que não queríamos, né? Aquilo que ele faz, aquilo que não queremos, mas temos que permanecer firmes. Na hora me veio sobre o luto, sobre estar vivenciando esses 10 meses de luto que eu estou, ou tem umas meninas que estão um pouco mais, um pouco menos, mas não era o que nós queríamos, não era aquilo que nós queríamos. São coisas da vida que não é o que a gente queria. Mas quando a gente entende que a vontade do Senhor é perfeita e agradável, que este mundo ele vai perecer, e que é eterno é que importa, a gente começa a entender que Deus tem planos maiores para nós. É o que ele fala aqui. Ele foi preparar moradas. E quando ele fala de moradas, nessa parte aqui da Bíblia, né, nessa parte são moradas, o que eu leio e o que eu entendo e estudei e debrucei nessa palavra, é sobre entender que as moradas que ele falou são moradas temporárias, que é onde nossos esposos estão, ou se nós partirmos daqui a pouco, é onde nós vamos ir. Temporadas temporárias, é uma morada temporária. Porque o céu, assim como isso que nós estamos vivendo aqui, é uma morada temporária. Mas um dia, tudo será restaurado, né? Este mundo será restaurado. O mal será aniquilado. E esse mundo aqui será restaurado e nós viveremos com ele eternamente. Então, assim como nós viemos dele, né? Nós nascemos dele antes da fundação do mundo e estamos voltando para ele. Então, nós não podemos encarar a morte, né? Como algo que a gente nunca mais vai ver nos nossos esposos, ou como uma perda que, sabe assim, nunca mais, né? Mas como algo que é a vontade do Senhor, né? Porque nesse tempo que nós vivemos debaixo do sol, que é debaixo desse sistema, é breve, porque o mal entrou. Então, como o pecado entrou, nós não vivemos eternamente nesse sistema, neste mundo, debaixo do sol. Mas, assim que os nossos esposos fecharam os olhos, e assim que eu ou você fechar os olhos daqui a um tempo, nós vamos estar com o Senhor. Primeiro numa morada temporária, que é onde eles estão, que eu te expliquei para vocês, que é o seio de Abraão, que fala ali em Lucas 16, que não é uma parábola, né, do rico e Lázaro. E depois do Novos Céus e Nova Terra, como uma música linda da Oficina G3 diz, Novos Céus e uma Nova Terra, alegria eterna. Porque nós estaremos com o Senhor, né, para sempre. Aquela música que fala que a nossa casa é no céu,
a gente tem que entender que o reino é dos céus, mas não é nos céus. Então a gente precisa entender que tudo será restaurado. Desde Gênesis, Deus sempre quis habitar conosco, mas Satanás veio e aniquilou, né, aquele processo, né? Fez com que Adão e Eva caíssem. E é o que ele faz todo o tempo conosco. Ele faz com suas artimanhas, com que nós caímos, né? Porque as brechas vai entrando nas nossas vidas. É isso que a gente precisa fechar, as brechas, para que nós possamos permanecer nele. E na perfeita, boa e agradável vontade dele. Que muitas vezes não é aquilo que nós pensamos. Muitas vezes é passar por lutas, passar por provas, passar pelo luto, passar por dificuldades. Muitas vezes ele vai usar das nossas fraquezas para que nós mesmos falamos assim, para mim não dá mais, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir permanecer nele, então eu vou para o mundo. Porque é isso que ele quer. Satanás, desde o princípio, né, porque aquela parte, né, que diz que Satanás sabe a Bíblia, né, do começo ao fim, ele sabe o final dele. Ele sabe que ele vai ser aniquilado. Ele sabe que ele vai ser destruído. E o que ele quer fazer? Ele quer levar pessoas para estar com ele, né? Ele quer levar pessoas para a destruição. E é por isso que ele tenta de todas as maneiras nos atingir nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades de avançar, culpando a Deus pelo luto, né? Fazendo-nos acreditar que existem coisas que não existem, sabe? Como eu vi essa semana, que uma mulher começou a acreditar em reencarnação. Ou seja, tudo aquilo que a palavra diz que é errado. Porque não há reencarnação, há ressurreição. O modelo para nós de vida, de como nós permanecermos aqui e de continuarmos, é Jesus, que veio, mostrou o que é amor. E mesmo que a gente seja pecador, né? Porque todos os discípulos ali que caminharam com ele tinham defeitos, né? Então ninguém era perfeito. O mais perfeito que caminhou entre eles foi o Judas, que o traiu. Então todos nós somos pequenos, errantes, mas quando nós estamos no Senhor, a gente vai pouco a pouco compreendendo que permanecer nele e na vontade dele, mesmo com todas as lutas, é enfrentar as nossas dificuldades, reconhecer que a gente precisa de ajuda muitas vezes, e embora a gente muitas vezes erre, ele sempre vai nos amar, mas há de ter uma transformação, de haver uma transformação nesse processo, porque se nós não tivermos uma transformação, não tem como, né? Hoje eu estava até conversando com uma amiga, ela entrou na live, nem sei se ela está ainda, que muitas vezes as pessoas elas vão para a igreja e elas acham que, tipo assim, eu tô salva, pronto, acabou, não preciso de fazer mais nada. A salvação é de graça, mas ela não é pela graça. A pessoa é pela graça, mas ela não é de graça, desculpa. Então, nós somos salvos pela graça, mas não é de graça. Precisamos ser transformados diariamente. É fácil? Não é. É uma luta? Muita luta, muita luta. Porque, como eu disse, a carne vai lutar contra o espírito todos os momentos. Então, o que eu vejo ali com a gente no grupo, né? No pequeno grupo que nós temos ali de Flores do Deserto, né? Desabrochando dia a dia. O que eu vejo é que muitas vezes é muito difícil a nós compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque nós estamos presos naquilo que a gente queria para agora, para este momento. A gente quer viver o hoje, como se este mundo e tudo que ele nos oferece fosse o melhor. Como se este mundo ele nunca fosse ter fim. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, a gente vê, desde Gênesis a Apocalipse, que o plano de Deus sempre foi estar conosco. Mas para estar conosco, ele precisa cumprir os propósitos, né, da nossa vida.
E muitas vezes não é o que nós queremos. Mas tudo que acontece nas nossas vidas está nos direcionando para a eternidade. Eu sei que é muito difícil o que nós estamos passando, que é estar com quem nós amamos, não estar com quem nós amamos tanto. Ter visto nossos esposos, assim como eu, muitas viram os nossos esposos indo embora, ver que num de repente os sonhos, tudo aquilo que nós planejamos foi frustrado. É muito difícil viver isso. É muito difícil entender por que, Senhor, comigo, quando tantas pessoas do mundo, né, que estão vivendo suas vidas aí desregradas, não estão contigo, estão aí bem felizes, elas não tiveram Covid, ou se tiveram Covid, elas sobreviveram, né, ou passam por tantas coisas, faz tanta coisa errada e não acontece nada com elas, mas por que comigo eu estou de luto? Por que comigo que eu estou fazendo tudo certo, né? E por que comigo isso, né? Mas aí nós entendemos que, quando nós entendemos, que nós não vivemos para vivermos neste mundo para sempre, né? E há uma senha, né? Eu acho linda essa parte, né? Que tem até uma frase, desculpa que eu não vou lembrar de quem que é, mas eu ouvi isso de alguém, que nós todos temos uma senha, né? E vai ter a hora de ir embora, vai chegar para todos nós. Nós não somos seres eternos debaixo do sol, debaixo desse sistema. Mas haverá um dia em que todos nós seremos arrebatados, teremos nossos corpos transformados, né? Naquele grande dia que está chegando. Enquanto este grande dia não chega, o que a gente precisa fazer? Permanecer, estar nele, confiarmos, nos debruçarmos na palavra. Não tenha medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, para mim, que amo escatologia, é uma carta de amor para os filhos do Senhor. É uma carta de amor, porque ali ele revela que ele vai vir buscar a sua noiva. Então, você, minha irmã, que perdeu o seu esposo, hoje eu disse que nós íamos abrir na reunião, né, falar sobre ídolos do coração. Mas eu vou só dar uma breve resumida no tema que a gente vai falar sábado que vem. Você ama sim o seu esposo, eu entendo que você ama, porque eu também amo o meu esposo. Ele vai ser o meu amor. Independentemente se as pessoas zombam da minha cara, tá vivendo a vida de quem já se foi, não me interessa, eu não me importo. É impensável pensar em outra pessoa, né? Mas o meu esposo, ele não é meu ídolo, pelo contrário. Ele é um homem que eu amo, sim, eu amo meu esposo, respeito a memória dele, sabe? Decidi que eu vou permanecer em Cristo e eu não quero outra pessoa na minha vida, é impensável isso. Meu esposo não é o meu ídolo, né? Ele é o meu amor, sim, ele é meu amor. E eu, quando eu falo de cumprir também o ID e de cumprir o chamado, que é de falar do Evangelho e da minha missão, uma das minhas missões, além de falar para vocês, de ajudar vocês, porque de maneira que eu ajudo vocês, que eu estou ajudando na cura de vocês, eu estou sendo curada, né? Curando para curar, né? Eu também entendo que o meu esposo deixou um legado maravilhoso. O seu esposo deixou um legado maravilhoso, que não pode se perder. Então, eu entendo que eu preciso continuar o legado dele. Ele era uma pessoa incrível, né? Embora muitas pessoas zombaram dele, não criticaram, julgaram, mas ele teve uma história de vida linda, sabe? Ele teve sua vida restaurada, mesmo num tempo de muita dor, Deus restaurou a vida dele. E eu recebo tantas pessoas que foi chamada para o Senhor ouvindo ele cantar, sabe? Então ele tem um legado lindo, que ele era um ministro de louvor. Ele é um ministro de louvor, porque eu creio que ele continua cantando no coral celestial lá no céu. Então ele tem um legado lindo, ele deixou um testemunho lindo de ter permanecido na fé, mesmo com todas as doenças que ele teve, porque ele teve doenças, sabe assim, diabetes,
cardiopatia, depois o Covid, depois tumor, sabe assim, a renal crônica, né? A perda da função renal. Então foram várias doenças consecutivas e concomitantemente. E mesmo assim ele permaneceu. Não vou dizer que ele teve dias difíceis e dias que ele quis desistir, porque ele não era um santo, né? Então teve vezes mesmo que ele fez como Jó, de se amaldiçoar e de amaldiçoar até mesmo o dia que ele tinha nascido. Mas ele entendia em todo o tempo que Deus era o Deus da vida dele. Ele permaneceu nele, sabe? Então, muitas vidas serão alcançadas pelo testemunho do meu esposo, por eu falar isso para as pessoas, sabe? Mulheres que hoje elas não compreendem o casamento delas, não dão valor no esposo que estão do lado, que está do lado, acaba zombando do casamento, sabe? Assim, não dá valor pro dia a dia, sabe? Coisas que hoje nós que perdemos, né? Provisoriamente, né? A gente não é uma perda, é um ganho, mas vou falar de perda aqui só para as pessoas entenderem. Nós que hoje não temos o nosso esposo, a gente sabe o quanto é difícil e o como sente falta do cheiro, do toque, de coisas simples do dia a dia, que tantas pessoas que têm o esposo do lado, que têm a esposa do lado, zombam ou desfazem, ou sabe assim, é como se é tão difícil, sabe? Acabou aqui, desculpa. É tão difícil para elas, sabe, assim, entender que podem ter o esposo delas, sabe? E dar valor nisso, que é algo que faz tanta falta pra gente. Deixa eu ligar aqui de novo. Que é algo que faz tanta falta pra gente e elas não dão valor, sabe? Então, assim, eu creio que no nosso falar, no nosso testemunho, de mulheres que mesmo que o esposo já se foi, né, não está mais aqui, continuam falando de amor, continuam levando essa esperança de que sim, o seu casamento pode dar certo e você daqui a um tempo pode falar de amor eterno antes do seu esposo partir, sabe? E quantas mulheres o esposo partiu, né? Ou melhor, antes do esposo partir, falasse meu esposo partisse. Eu não vejo a hora porque eu quero encontrar outro, sabe? Não tem noção do que falam, porque não sabe qual é a dor que nós sentimos de não ter o nosso esposo do lado, sabe? Assim, eu, Juliana, muitas conhecem minha história. Eu vivi o que hoje eu não sabia que era isso, mas eu vivi 2 lutos, né? Eu não sabia que era isso. Quando eu falo de relacionamento, eu vivi um luto sobre um divórcio, né? Eu divorciei do pai da minha filha. Eu pedi o divórcio, então foi um luto, foi algo que morreu na minha vida. E hoje eu vivo o luto de um grande amor da minha vida, da minha metade que se foi. Então, assim, para quem já viveu um divórcio, né, sabe o quanto é difícil esse tempo, né? Não só de você entender que aquilo ali foi algo que não era para ter sido, que você muitas vezes pode ter sido contrário à vontade de Deus, e mesmo assim você estava ali lutando e com teimosia, né? Então a gente tem que entender a vontade do Senhor e não ir pelo nosso ímpeto, né? Ouvir, estar atento à voz de Deus. Então hoje eu reconheço que eu, Juliana Navarro Correia, antes eu era uma mulher, uma menina, né? Muito teimosa, queria muito pelas minhas forças, queria fazer aquilo que eu queria, não sabia quem que eu era e não me reconhecia no Senhor, não entendia a vontade dele, não me debruçava na sua palavra, eu não ouvia a voz, eu simplesmente ia na igreja, não absorvia aquilo que era falado, era como se fosse um robô, era automático para mim. Então, mas tudo tem um propósito, né? Hoje eu tenho uma filha linda, que é minha companheira, né? E quando o meu esposo chegou na minha vida, eu entendi, né, que era sempre ele, né? Sempre foi ele, porque ele me apontou para a eternidade. Desde o começo, eu falo para as meninas, desde o começo, eu comecei a estudar ali escatologia com ele, e a gente falava muito desse tempo que nós estamos vivendo. Tá travando? A minha internet aqui tá boa. Pra alguém mais tá travando? Fala, tá, gente? Aí eu recomeço.
como eu estava falando, eu com ele eu aprendi tudo sabe, sobre escatologia. Eu voltei para a igreja porque eu comecei a ficar perdida, sabe, assim, sem saber o que eu faria. Então, com ele eu voltei para a igreja, eu me reconciliei com o Senhor. E hoje eu posso te dizer que se não fosse meu esposo na minha vida, eu não estaria aqui. Porque com ele eu entendi o meu chamado. Eu aprendi o ID. Reinicia para ver se aqui tá bom. Então reinicia a sua internet para ver se melhora. Tá bom? Sai e volta de novo, ver se melhora. Então assim, a gente tudo tem um propósito, né? Resumindo aqui para eu não me estender muito na minha história. Então assim, hoje eu falo para as meninas que a gente tem que reconhecer aquilo que o Senhor tem para nós. A gente não pode ser teimosa e querer fazer aquilo que nós queremos, né? E tem que entender, continuar ouvindo a voz do Senhor. Mesmo quando os nossos olhos quer fechar, os nossos ouvidos quer fechar para aquilo que o Senhor está falando. Lembra de Abraão? Né? Abraão, se ele não tivesse continuado a ouvir a voz do Senhor, ele tinha matado seu filho Isaque. Mas porque ele ouviu o Senhor e continuou ouvindo, ele não sacrificou o seu filho. Então, muitas vezes como lá no início, eu não ouvi a voz do Senhor, eu passei por um relacionamento que não era para eu ter passado, porque eu fui no meu ímpeto, eu fui na minha vontade, eu fui na minha teimosia, né? Mas Deus teve misericórdia de mim, né? Como eu sei que muitas pessoas condenam, mas eu sei que Ele me perdoou. Não só me perdoou, como me presenteou com um homem maravilhoso que me apontou para um propósito. Porque Deus, Ele une propósitos. Assim como todas vocês estão unidas no mesmo propósito comigo. De falar do Senhor, de falar de fé, né? Eu vejo muitos testemunhos de grupos de mulheres, né? Que não falam sobre fé, não falam sobre viver com fé, não falam sobre Deus, sabe? Então, o nosso grupo, Flores do Deserto, que tem muitas meninas aqui, esse grupo aqui é onde você aprende que Deus é o centro da sua vida, sabe? É você entender o seu chamado, e o seu chamado é o quê? Ser filha do Senhor, falar da palavra do Senhor, seu chamado não é de ficar presa numa cama, embora muitas vezes a gente vá ficar, é normal. Nós temos esse período, como eu disse, o luto, ele não é sobre fases, mas é sobre viver um looping diário. Então, muitas vezes a gente vai ter sim aquele momento que a gente vai ficar na cama, muitas vezes a gente vai ter um tempo que a gente vai chorar. Muitas vezes ele mexe com as nossas emoções, então a gente vai ficar muito ansiosa, a gente vai ficar muito nervosa, vai descontar em pessoas que não era para ter descontado nervoso, né? Mas a gente tem que entender que essa luta, né, a gente só vai vencer permanecendo nele, que é o que eu disse aqui, chamados para permanecer. Permanecer. Então, eu até ouvi esses dias atrás que o que eu falo é muito perigoso, né? Porque eu passo uma ideia de que todas vocês nunca poderão se casar novamente. Mas eu só falo sobre o que o Senhor diz para mim, aquilo que o meu espírito grita em mim, sabe? Não é porque eu não vou me casar novamente, porque eu falo que eu continuo com a minha aliança, sabe? Que vocês têm que fazer isso. Não, o nosso grupo não é uma seita, tá? Mas eu passo a minha visão e eu entendo que muitas estão no grupo porque estão no mesmo propósito, porque acreditam assim, né? Então, entenda. Vocês sem paciência? Não entendi, Cláudia. Fala pra mim aí. Dessas pessoas, entenda assim, se você se casar novamente, se você que está no grupo, ou você que me segue, ou você que conversa comigo, se você casar novamente, tudo bem, sabe? Eu vou te apoiar, eu vou te dar, sabe assim, eu vou falar pra você, seja feliz, mas entenda uma coisa,
Juliana, eu acredito que o amor é eterno e que só se ama uma vez. E que muitas mulheres, elas acabam se relacionando de novo porque elas estão sendo levadas pela carência, sabe? Então, você tem que prestar muita atenção na sua vida agora, nessa guerra que você está vivendo. Você, primeiro, permanecer no Senhor é entender sobre isso também, quando você permanece. Para você não ser levada pela carência, não ser levada ao erro. Ah, entendi. Eu também tô nessa fase de andar nervosa e sem paciência. Mas não só pelo que nós vivemos, tá, Cláudia? É por tudo que está acontecendo no mundo. Então nós estamos vivendo uma opressão muito grande. Porque nós estamos no tempo do fim. Aliás, eu ouso dizer que nós já chegamos no fim, né? Falta muito pouco para Jesus voltar. Então, nós vivemos uma opressão muito grande. A opressão, o inimigo vai nos oprimindo para nós desistirmos da caminhada. Nós desistimos de permanecer. Por isso que nós ficamos tão iradas, às vezes. A Bíblia fala, ireis e não pequeis, né? E muitas vezes a gente se ira muito. A ira, eu aprendi que a ira não é pecado, mas a forma que você usa a ira pode ser um pecado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu sou muito nervosa também, tá? Eu sou um pouquinho Saulo, um pouquinho Pedro, sabe? Eu sou nervosa também, sabe? Vocês me conhecem, né? Eu sou um pouquinho sem paciência também. Deus tá me tratando, não é fácil. É como estar na casa do oleiro, né? Ele vai nos amassando, né? E às vezes o amassar é terrível, né? A gente é dureza. Enfim, como eu estava falando, retornando, então se vocês se casarem novamente, gente, ok, não é pecado se casar novamente, tá? Eu permaneço sim com a minha aliança, eu vou permanecer com a minha aliança, as minhas 2 alianças estão aqui, a do meu esposo e a minha, até abrindo parênteses aqui, eu não doei as coisas do meu esposo ainda, porque eu não consegui doar ainda. Tem 10 meses que meu esposo partiu. Então eu não consegui doar nada dele. É apego? Não, só não chegou o momento. Para cada uma vai ter o seu tempo. Tem umas que já doaram tudo, tem outras que não conseguiram ainda. E tudo bem. Assim como tem umas que já vão começar a se relacionar com outras pessoas. E outras, assim como eu, vão permanecer viúvas e tudo bem, sabe? Só entenda uma coisa, tudo aquilo que você for fazer, faça de acordo com a vontade do Senhor, sabe? Vá na palavra, entenda que casar de novo não é pecado, mas se você se casar de novo ou se relacionar de novo sendo levada pela sua carne, isso sim é pecado, né? Lembra que eu falei lá de Timóteo, das viúvas lá que o Paulo está falando? Daquelas viúvas que não eram consideradas viúvas as mulheres mais jovens, porque elas davam vazão, né, vou colocar assim, davam liberdade à carne para ter outros relacionamentos, né? Então não é sobre isso. Então, se você consegue permanecer viúva, permanecer sem a sua carne gritar com desejos, né? Você tem que matar essa vontade. Se você não consegue, é preferível que você se case novamente do que você pecar, né? Mas tudo isso é como eu li aqui, é permanecer. Se você conseguir permanecer no Senhor, na sua vontade, você vai conseguir seguir em frente. Mas se você não conseguir, tudo bem, tá? Eu não estou criando uma seita. Eu só falo daquilo que eu, Juliana, acredito. Eu, Juliana, acredito que o amor é eterno. Se vai haver casamento no céu, né? Como a própria Bíblia diz, quando Jesus está conversando com os saduceus, só abrindo parênteses aqui, ali ele não está falando de casamento, ele está falando sobre a ressurreição, né? E ele fala sobre casamento nos céus. Mas, primeiro, o que eu acredito, né? Ele está falando sobre os céus, nós não vamos morar nos céus. Tudo será restaurado. E tem muitas coisas que ao homem a gente não pode saber, não tem como ser revelado, porque a nossa mente não suportaria.
Então, não vamos parar de sofrer com antecedência. Quando eu falo de amor eterno e de reencontro, eu não estou falando sobre, eu vou me casar, vou continuar meu casamento lá. Eu quero, gente, quando eu falo sobre vida eterna e reencontro, tudo que eu quero é reencontrar sim o meu esposo, lógico, mas primeiro tudo abraçar o Senhor. Eu quero estar com Cristo. E quando eu falo sobre amor eterno é porque eu não me imagino com outra pessoa. E mesmo que lá na nova terra não haja casamento e que eu vá reencontrar meu esposo e o casamento não tenha casamento lá, eu fiz aquilo que Deus estava falando para mim, está falando para mim nesse tempo, de continuar firme no propósito, de honrar sim o meu amor, porque eu creio que se eu ficar com outro homem, primeiro eu vou estar dando lugar à minha carne, e segundo, eu não vou estar fazendo aquilo que eu acredito, eu, Juliana, acredito, entendeu? Então eu tenho que honrar os meus princípios e os princípios que o Senhor estabeleceu para minha vida. Então, para cada um, Deus vai estabelecer um princípio. O que é pecado para mim pode não ser pecado para você. O que é princípio para mim pode não ser um princípio para você, né? Então, é sobre isso. Então, eu, Juliana Navarro, Navarro Correia, né? Eu continuo com as minhas alianças, né? Aliança do meu esposo e a minha, juntas, unidas aqui, porque eu creio assim. Eu ouvi certa vez um vídeo, até do Daniel Mastral, que fala sobre casados para sempre até a eternidade. E confirmou aquilo que o meu coração já gritava. Eu tive um sonho revelando que eu estava entrando com meu esposo na Nova Jerusalém. E Deus me confirma todos os dias na palavra dele de que eu não estou louca, né? Eu estou falando algo que realmente ele quer que eu fale. Então, o que eu mais tinha medo quando eu comecei a falar sobre isso é levar as pessoas ao erro. Mas pelo contrário, Deus está confirmando cada palavra que eu falo. Então, assim, primeiro de tudo, gente, independentemente agora falando sobre o amor a Deus. Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Mais do que amar o seu esposo, mais do que eu amar o meu esposo, é amar a Deus. Lembra da música do Diante do Trono? Que fala, seja o centro, seja o tudo, em meu coração, Jesus? É isso. Deus, Jesus, tem que ser o centro da sua vida. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é tudo em nossas vidas, né? Então, assim, eu sei que, como a Cleice falou aqui agora e outras meninas, é impensável pensar em outro relacionamento. Mas, mais do que ser impensável pensar em outro relacionamento, é impensável viver sem Jesus. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, de tanta opressão, de tantas coisas, porque, não sei se vocês compreenderam, do ano de 2020 para cá, nós estamos vivendo um tempo, eu estava vendo hoje essa palavra, que o mundo está acelerado, né? Parece que, como eu ouvi, parece que Deus colocou um pé no acelerador e acelerou o processo do fim. Então, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Jesus está às portas e nós precisamos permanecer e sermos vigilantes. Quando a Bíblia fala que ele virá como um ladrão, ele não virá como um ladrão para aquele que está vigilante, né, e atento aos sinais. Porque ele dá os sinais aos seus filhos. E aquele que está atento à sua voz está entendendo os sinais. Então, aquele que vai ser pego como um ladrão, né, se virar como um ladrão, vai ser pego de surpresa, é aquele que não está em Cristo. O Apocalipse na essência entrou. Gente, eu aprendo muito com esse abençoado. Muito, muito, muito mesmo. Tem muita coisa assim que a gente não aprende, sabe? E Deus envia pessoas para nos abençoar mesmo, para nos fortalecer e nos direcionar na palavra. E como, gente, eu não sei, eu até fico, sabe, assim, emocionada, porque Deus nunca usou tantas pessoas e eu nunca recebi tanta coisa sobre esse tempo que nós estamos vivendo como agora. Eu imaginei que eu fosse viver esse tempo em que Jesus está voltando com o meu esposo, né? Quis Deus que não fosse assim, né? Ele se foi antes de mim, né? Engraçadinho, foi antes de mim.
está lá, eu creio que num exército, né, do Senhor, mas nós ficamos. Então, eles cumpriram um bom combate, né? Eles combateram um bom combate, eles cumpriram a carreira e guardaram a fé. E cabe a nós agora combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé, né? Porque Jesus está voltando. E fomos chamados, vou até ler de novo aqui. Fomos chamados para estar no seu lugar santo, em caráter permanente. Então nós fomos chamados para estar com o Senhor em caráter permanente. Então entenda que você que perdeu seu esposo, você que pensa que acabou, né? É o fim, não tem mais. Não fique com seu umbigo preso nesse mundo, porque esse sistema vai ser aniquilado. Nós estamos vendo diariamente tudo o que está acontecendo no mundo e sinceramente, é ai atrás de ai, é eita atrás de eita. Se nós não estivermos firmados no Senhor e permanecermos no Senhor, nós não aguentamos aquilo que está acontecendo, porque está muito complicado. Cada notícia que vem e cada coisa que acontece, que é como eu ouvi uma outra confirmação, né, da Miris Garcia, que ela também levantou esse clamor Maranata, que é algo que entrou no meu ser depois que o meu esposo também se foi. Não só porque eu queria entender onde ele está e para onde eu estou indo e para onde nós estamos indo, e entender sobre o reencontro, entender sobre tudo isso, mas começou a gritar dentro de mim esse clamor Maranata. E parece que virou como se fosse um jogo de dominó, em que as peças vão se debruçando uma atrás da outra, num jogo, sabe assim? E realmente é assim, Deus levantando pessoas para me ensinar sobre o tempo do fim, Deus confirmando palavras e realmente Deus trazendo aquilo que é o tempo do fim, sabe? Chegou o tempo de nós clamarmos Maranata. Deus está levantando um povo que está gritando Maranata. Que, como diz o pastor, disse muito bem dito, né, o pastor José Rodrigues, é a última oração da Bíblia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, que nós, findando essa live, né, onde eu falo demais, como sempre, vamos clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos permanecer no Senhor, né? Clamarmos Maranata não só porque nós não estamos aguentando mais esse mundo e tudo que está acontecendo nele, não só porque nós não aguentamos de saudade, né, dos nossos esposos, mas principalmente porque nós estamos com saudade de casa. E quando é saudade de casa, é saudade do Pai, é saudade de abraçar, saudade de estar no colo de Deus. E enquanto nós não estamos lá, entenda que o Espírito Santo habita em nós e ele nos consola. Tem uma música que fala do Espírito Santo, até vou mandar no grupo para vocês, da Cassiane, Espírito Santo, que ele fala que ele chora com gemidos inexprimíveis, né? Então ele está conosco o tempo todo. Não tenha raiva de Deus, não culpe a Deus pelo que aconteceu na sua vida, pelo dia do luto que chegou na sua vida. Pelo contrário, agradeça a Deus pelo que aconteceu. Sabe por quê? Porque o seu esposo está com o Senhor hoje. Vamos crer nisso. Porque todas as histórias das meninas do grupo são de homens que foram com o Senhor, que permaneceram no Senhor, ou que no último momento, vamos crer que eles se entregaram ao Senhor. Então, como diz a palavra em Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor, e creia nisso, sabe? Não como algo que eu não aguento mais ouvir isso, porque tem gente que não aguenta ouvir isso, mas é uma verdade. Deus nos deu. Sejamos gratas por tudo que nós vivemos com Ele, e gratas por esse tempo, porque é um tempo de qualidade que nós estamos tendo para estar com o Senhor. Um tempo de qualidade para nós reconhecermos quem somos e de nos voltarmos para Ele e de corrigirmos muitas coisas que estão erradas nas nossas vidas. Então, é o tempo de nós nos voltarmos para Ele.
tá? Deus está dando esse tempo para nós de presente. Eu creio que desde o início da pandemia, Deus está dando de presente esse tempo para nós reconhecermos que Ele é Deus. Se você for em Êxodo, você vai ver tudo o que aconteceu com aquele povo, né? De tudo que Deus foi para aquele povo, tudo que eles viram, né? De todas as pragas e Deus livrando aquele povo e Deus estando com ele no deserto, com eles no deserto, tudo que Deus foi fazendo com aquele povo. E um povo que viu tudo aquilo que o Senhor fez, murmurou e não entrou na terra prometida. Então não vamos ser como o povo que não entrou na terra prometida. Não vamos ser um povo murmurador que não reconhece Deus na sua vida. Porque eu aprendo que não entrar na terra prometida, que foi esse povo que não entrou, né? É um povo que não vai entrar no seu reino. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora do reino. Já pensou você lá de fora dos portões e não estar com Jesus no reino? Acho que não é isso que a gente quer, né? Então, gente, eu falei demais, como sempre. Então, a live é chamadas para permanecer. Permaneça. Mesmo diante de tudo isso que aconteceu com a gente. Eu sei que devastou. Eu sei que é um buraco que se abriu. É um buraco que a gente não entende por que veio, né? A gente até hoje fica se perguntando, né? Por que, Senhor? E olha, entendam que a gente vai ouvir coisas que Deus buscou nossos amores, é verdade. Deus buscou, tomou para ele novamente. Então, assim, Deus não é um Deus mau. Pelo contrário, Deus quer habitar entre nós desde o início. As pessoas que não entenderam quem Ele é. Aquele povo que viu tantas maravilhas do Senhor do tempo de José, né? Desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Se você vai lá em Gênesis, Êxodo, lá você vai entender que aquele povo que viu tudo que Deus fez com eles, que Deus falava com eles, eles ouviam a voz nitidamente de Deus, mesmo assim se voltaram para outros deuses. E é o que muitas pessoas estão fazendo hoje, se voltando para outros deuses, ao invés de se voltarem para o Senhor. E Ele está voltando, e muitos vão ficar. E entenda que ficar na grande tribulação não vai ser brincadeira. Perder a salvação, né? Se é que a gente pode perder, mas eu creio que sim, porque agora eu até vou abrir uma aspas aqui. Tem muitas pessoas que acabam, eu creio, tá? Eu não quero aqui estar falando nenhuma heresia, mas eu creio assim, que podem sim perder a salvação porque elas blasfemam contra o Senhor, e blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado, e elas voltam eu acho muito forte, mas é a verdade, voltam a comer o vômito do mundo, sabe? O vômito daquilo que elas faziam antes, voltam às práticas do pecado, se voltam contra Cristo, desculpa. Então essas pessoas correm um sério perigo de perder a sua salvação, né? Então há de se ter uma transformação. Como eu disse no início da live, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Se não haver transformação, né? E o reino é conquistado por esforço. Então, entenda o seu chamado, entenda a sua missão, entenda aquilo para que Deus está te chamando, para que você lá naquele grande dia, no dia do tribunal de Cristo, não venha a ser queimado as suas obras. Ele não venha dizer para você está fora das bodas, você está fora da festa do casamento, porque você não está vestida com as vestes apropriadas para a grande festa. Então, vamos começar a ouvir mais a voz de Deus, a nos debruçarmos mais na palavra, e como eu digo sempre no grupo, se eu estou falando para vocês, estou falando para mim também, porque é uma luta, né? É uma luta para orar, é uma luta para jejuar, é uma luta para permanecer, é uma luta. Somos carne, né? E a carne, ela grita por coisas que não provém do Senhor. Ela quer que a gente fique encolhida, ela quer que a gente fique comendo igual uma leoa, né? Na glutonaria.
jogando a nossa ansiedade toda no prato de comida, porque que é o que eu faço muitas vezes. Eu engordei muito no luto, né? Ou muitas vezes não come nada e emagrece demais. Ou outras vezes vai para bebida, vai para droga, né? Então a gente tem que entender que permanecer é lutar. O luto é uma luta, né? Assim como tantas outras coisas que o cristão enfrenta, né? Então nós estamos com um acréscimo a mais, o luto, né? A gente já tinha o acréscimo das lutas diárias e agora a gente tem a luta do luto. E permanecer, ser chamada para permanecer é um desafio, né? Então vamos cumprir esse desafio, vamos cumprir esse chamado, tá bom? E eu encontro vocês já já no grupo. Boa noite para vocês, que vocês tenham se identificado com essa palavra. Eu falo demais, mas eu amo a vida de todas vocês. Amo cada uma de vocês. Sua live nos faz tão bem, principalmente nas noites de sábado. Eu vou tentar fazer sempre lives. Eu quero que semana que vem todas vocês estejam na reunião no Meet, tá? Porque é muito importante dar essa voz para vocês, esse lugar de vocês falarem também, a gente conversar também, ter esse encontro, não só nas falas ali no grupo, conversando, falando mensagens, mas também olhar uma para outra, ouvir uma outra é muito importante, tá? E eu vou estar aqui abrindo uma live sim, com muito amor e temor também, que eu tenho muito temor de falar, tá? Sabe que eu tenho um temor de realmente falar da palavra de Deus, é algo muito assim importante, não é um peso, né? E a gente não pode falar qualquer coisa, então eu tenho muito temor, né? E às vezes eu falo demais, eu falo, Senhor, me ajuda. Meu esposo sempre falava, amor, você faz cada vídeo, você fala muito bem, você vai ministrar a palavra, você vai ser pregadora e eu vou cantar, mas você fala muito. E eu realmente falo muito, mas ele falava que eu falava muito bem, então vai me perdoando se eu falo demais. Mas o meu esposo falava que eu falava muito bem, eu aqui, defendendo. Enfim, gente, nossa, tem uma manchinha aqui. Deus abençoe todos vocês por estarem comigo até agora. Qualquer dúvida, me chame no direct. Entendam que não foi o fim. Entendam que eles permanecem conscientes. Entendam que eles estão hoje num lugar maravilhoso. Eu creio que não, né? Eles não veem a gente porque eles têm muitos afazeres onde eles estão, né? Mas que eles estão conscientes de quem são, porque Deus não criou robôs, né? Então leiam Lucas 16, a história de Rick e Lázaro, que não é uma parábola. Leiam e sejam edificados por essa verdade da Bíblia, que muitas pessoas pregam errado, ensinam errado, e infelizmente em muitas Bíblias está como parábola, mas não é uma parábola, tá? E entendam que haverá um reencontro lindo. Tessalonicenses, leia também. Leia Apocalipse, não tenha medo de ler Apocalipse. Deus abençoe, meu irmão. Eu sou muito edificada por tudo que o Senhor explicou para mim. Eu quero aprender cada vez mais. Eu sinto que eu preciso aprender cada vez mais. E eu quero muito, muito, muito ajudar, muito, me ajudando, né? Lógico, sabe? Sendo edificada pela palavra e ajudando outras pessoas a passar pelo que eu tô passando, que não é fácil, né? Ficar sem quem a gente ama. Mas a gente entende que é para um propósito maior de vida eterna e que logo nós estaremos juntos novamente. Que essa, me desculpa, me perdoe, é a certeza que nós temos de um grande reencontro que haverá. Então, para encerrar a live, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é tudo que nós precisamos. E vamos orar por aquelas pessoas que não se entregaram ainda para Cristo. Vamos orar por aquelas pessoas que estão oprimidas, sofrendo de rejeição, não entendendo o amor de Cristo, não entendendo o seu chamado. Deus é um Deus bom e importa o que você tenha passado na tua vida. Entenda que você pode correr para os braços do Senhor e corra enquanto há tempo, e corra para Cristo, corra para os braços dele enquanto há tempo, porque chegará um dia que a porta da graça vai se fechar e não haverá mais tempo de você correr para os braços dele.
e haverá um tempo de grande dor e ranger de dentes e sofrimento. E você vai se lembrar das pessoas que te falaram sobre Jesus e você não teve tempo para estar com ele. E olha, hoje você pode ter a Bíblia, você pode ler a Bíblia, você tem a Bíblia nas livrarias, você pode baixar Bíblias no seu celular. Dizer que a palavra de Deus não está disponível é uma mentira, porque ela está. E entenda que chegará um dia que você não vai poder mais ir para as igrejas, chegará o dia, e está muito próximo, de que não vamos mais ter oportunidade de estarmos aqui falando frente a frente, porque como já está se ouvindo aí, vai ter um controle, né? Já está se ouvindo, não, já estamos num controle, mas o controle vai ser mais firme, né? E a gente vai ser impedido de falar da palavra de Deus. Em muitos lugares, pessoas estão sendo presas, estão sendo mortas. Então a gente tem oportunidade. A Bíblia não foi queimada ainda. Nós não estamos em perseguição ainda. Então aproveite esse tempo. Fale do Senhor em tempo e fora de tempo. Exerça o seu chamado, que é de anunciar o Evangelho, porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Aquelas que não estão no grupo Flores do Deserto, entre, tá? E quem quiser conversar comigo no direct, pode me chamar, tá bom? Amo todas vocês. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau.